Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor neste terceiro e último dia dessa campanha. E Deus vai derrubar o gigante. Deus vai derrubar o opositor, os impedimentos. Esse espírito vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. O maligno não vai resistir, porque a oração tem poder. Fé tem poder. Insistir, persistir, continuar, prevalecer, esperar tem poder. Confiança em Deus. Vamos adorar o santo nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Creia somente e o Senhor vai fazer a obra dele. Amém. Uma viúva na cidade de Naim parou quando alguém em seu ouvido sussurrou: lá vem ele. Um cego em Jericó se levantou quando alguém em seu ouvido então falou: lá vem ele. Marta e Maria pararam de chorar quando alguém correndo veio avisar: lá vem ele. Então Lázaro já morto há 4 dias se levanta e abandona a cova fria, quando ouviu a meiga voz que era ele. Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão e a sua vitória foge das suas mãos, pare de chorar e preste atenção, lá vem ele. Ele é justiça, o melhor remédio, ele é o pão, ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação, aleluia. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, dentre os mortos serás salvo. Romanos 10:9, aleluia. Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão e a sua vitória foge das suas mãos, pare de chorar e preste atenção, lá vem ele. Ele é justiça, o melhor remédio, ele é o pão, ele é Jesus, o dono da vida, tua salvação. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação.
Oh, glória! Oh, aleluia, Jesus! Nada me separará desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Deus poderoso. Obrigada pela tua presença, Senhor. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Oh, aleluia, exaltar. Oh, aleluia, Jesus. Pedras que me atiram, dedos que me apontam, são levantes para tentar me deter. Frases que me acusam, línguas que me zombam, tudo isso para tentar me vencer. Portas que se fecham, planos não cumpridos, sonhos que se acabam. Projetos perdidos não podem me impedir, não vão me apagar, pois quem me chamou, me capacitou,
pra não desistir de lutar. Eu sou assim, não existe desafio que eu não topo, não existe mal nenhum que me derrote. Eu sou fruto de um projeto elaborado na cruz. Eu sou assim, não existe maldição que me impeça, pois eu sei que estou debaixo da promessa. Meu chamado foi selado pelo sangue de Jesus. Eu sou assim, oh glória! Quem Deus capacita, ninguém derruba. Aleluia. Oh, aleluia. Exaltado seja teu nome, Senhor. Portas que se fecham, planos não cumpridos, sonhos que se acabam, projeto perdido, não podem me impedir, não vão me apagar, pois quem me chamou me capacitou pra não desistir de lutar. Eu sou assim, não existe desafio que eu não topo, não existe mal nenhum que me derrote. Eu sou fruto de um projeto elaborado na cruz. Eu sou assim, não existe maldição que me impeça, pois eu sei que estou por baixo da promessa. Meu chamado foi selado pelo sangue de Jesus. Eu sou assim, não existe desafio que eu não topo, não existe mal nenhum que me derrote. Eu sou fruto de um projeto elaborado na cruz. Eu sou assim, não existe maldição que me impeça, pois eu sei que estou debaixo da promessa. Meu chamado foi selado pelo sangue de Jesus. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu sou assim. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas 5:16. Vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. De modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é alegria, é paz, paciência, habilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Não ande provocando uns aos outros e nem tendo inveja uns dos outros. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, porque a Tua palavra liberta. Tua palavra nos santifica. Tua palavra dá força, dá sabedoria e direção. Cura, liberta e transforma a Tua palavra. O Teu Espírito nos conduz nessa noite. Pedimos ao Senhor que envie o Teu Espírito Santo para consolar e para nos desviar do mal. Em nome de Jesus. Fala conosco através dessa palavra. Amém e amém. Santo do Santo, poderoso dos poderosos. Glória a Deus. Aqui em Gálatas 5, 16 até o 26, que nós lemos, fala que nós ande pelo Espírito e que não tenha inveja uns dos outros e que não andeis provocando, não andeis fazendo a vontade da carne. Porque muitas das vezes o Senhor deixa, aleluia, glória a Deus, vir alguém e nos afrontar. Deixa, para ver se nós está como Ele tem pedido, aleluia, glória a Deus. E como Ele tem pedido, aleluia, glória a Deus, para que nós seja sensato, para que nós tenhamos um coração puro. E deixar alguém vir nos passar raiva, falar o que quer, para ver se nós vai ter paciência. E quantas das vezes nós fomos reprovados por Deus? Porque a pessoa veio e conseguiu nos tirar a paz. Conseguiu nos tirar da mansidão. Conseguiu nos tirar da nossa comunhão. Conseguiu nos embebedar de raiva, né? De ódio. Conseguiu tirar da nossa boca um xingamento. Ei, não andei pelas carnes, mas andei pelo Espírito de Deus. Quem está no Espírito não vai ser isento de passar raiva. Não vai ser isento de alguém chegar, nos confrontar, usado por Satanás e permitido por Deus. Aleluia, glória a Deus. Para ver se nós vai pecar. Se nós vai estar deixando o Espírito nos guiar, ou se é a nossa própria carne que vai nos guiar, aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor diz nesta noite para mim e para você, não deixa a tua carne te guiar. Se te tirou a paz, se te tirou a paciência, falou que não devia para você, responde como Deus quer que um servo dele, uma serva dele em espírito responde. Aleluia, glória a Deus. Responde da maneira certa. Ei, não é afronta de filisteus que vai me parar. Não é afronta de filisteus que vai fazer eu desistir, que vai me tirar da comunhão, que vai me tirar a paz. Ei, eu sou serva do Deus vivo.
A afronta Deus vai pegar. A afronta Deus está pegando para ele. Deixa para o Senhor a afronta. Deixa para o Senhor abater o perseguidor, a perseguição, a perturbação. Vá orar, vá adorar, vá repreender, que a vontade da carne passa. Só não deixa tirar a tua paz. Só não deixa falar o que quer, sem ter a resposta certa para dar. Rei, o verdadeiro cristão, o verdadeiro vaso, o verdadeiro que está na presença do Senhor, deixando o Espírito guiar, responde com a resposta certa, não fica calado. Tem sempre a resposta de Deus para dar. Porque nós somos guiados pelo Espírito. Quando o Espírito toca para falar algo, nós temos que falar. Porque da nossa boca ela não pode jorrar duas águas, ela não pode jorrar xingamento e palavra do Senhor ao mesmo tempo, não. Então nós temos que responder à altura, como está na palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Como muitos que falam aqui na palavra do Senhor. E Davi também. Então vamos saber responder. Aleluia, glória a Deus. Como um verdadeiro e uma verdadeira serva do Senhor. Tem que responder. Quando vier alguém afrontar, falar mal, falar que nosso Deus não é nada, que é isso, que é aquilo outro. Porque nós não pode temer o mal. Nós não pode temer o opositor, a perseguição. Nós temos que temer é o nosso Deus. Nós não pode temer o maligno. Nós temos que ter temor ao nosso Deus. Nós temos que ter medo de pecar. Aleluia, glória a Deus, contra nosso Deus. Porque um verdadeiro cristão na presença do Senhor, ele não tem medo de Satanás. Ele repreende mesmo. Levanta as mãos, porque o Senhor diz, eu te dei autoridade. Eu sou na tua vida, eu sou a própria autoridade que vai adiante de ti. Então, não tenha medo. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, seja amigo do Espírito Santo. Chame ele aonde for. Que aonde eu e você vá, nós chamamos o Espírito Santo para ir conosco. Se estamos com medo, chama o Espírito Santo para nos dar encorajamento. Se estamos sentindo sem força, chama o Espírito Santo e busque força que ele entrega. Se não está resistindo à carne, clame força pelo Espírito Santo. E resiste à carne. Resista ao diabo. E ele fugirá de vós. Nós temos que resistir à carne. Nós temos que resistir ao diabo. E o mal se afastará de nós. Nós temos que sujeitar a Deus. E resistir o diabo. Resistir à própria carne. Os desejos que não é do Senhor. Os desejos da carne. Para viver a vontade do Senhor. Porque para o Espírito Santo viver em nós, nós temos que abandonar tudo que afasta ele. Tudo que está escrito aqui afasta o Espírito Santo das nossas vidas.
Fazer a própria vontade da carne afasta o Espírito Santo. Busca e não sente a presença do Espírito Santo é por causa. Uma coisa que nós estiver fazendo, que está escrito aqui, afasta o Espírito Santo de nós. Não deixa nós sentir a presença do Espírito Santo. Quando estamos nervosos, não sentimos a presença do Espírito Santo. Quando estamos ansiosos, não sentimos a presença do Espírito Santo. Quando estamos com correria, que não tiramos tempos para buscar, para adorar, para falar com Deus, nós estamos fazendo a própria vontade. Nós estamos afastando. Como que nós vamos sentir a presença de Deus, do Espírito Santo, se nós não estamos orando, se nós não estamos agradecendo? Se nós não oramos, não estamos agradecendo. Aleluia, glória a Deus. Então, ouve a voz do Espírito Santo de Deus nesse instante, te instruindo e me instruindo. E deixa o Espírito Santo te tocar e tornar alegre e capaz. Aleluia. Glória a Deus. Então, o Senhor está dizendo, o Espírito do Senhor é contrário à carne. Nós temos que ser oposto que a carne quer que nós seja. Aleluia, glória a Deus. Porque se haver imoralidade, se haver impureza, libertinagem, idolatria, se haver feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes. Tem gente que tá dentro da igreja, mas tem ciúmes. Ciúmes que outro adora, ciúmes que outro prega, ciúmes que alguém vai lá e conversa com outra pessoa. Aleluia, glória a Deus. Ciúmes no cônjuge, no casamento, é contra a carne. Como vai ser um servo do Senhor, uma serva do Senhor, se não pode conversar com seu irmão, se não pode cumprimentar, se não pode entregar um recado? Aleluia, glória a Deus. Se não pode ter comunhão, exaltado seja o nome do Senhor. Os ciúmes é própria vontade da carne. Exaltado seja o nome do Senhor. Ira, egoísmo, ser uma pessoa egoísta. Aleluia, glória a Deus. Disseções, facções, inveja, embriaguez, urgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor. Se você tem amor, se você tem alegria, se você tem paz no seu coração, se você, quando faz alguma coisa, você sente paz. Aleluia, glória a Deus. Se você tem consciência, amabilidade, bondade, fidelidade, se você tem mansidão, se você tem domínio próprio é você não deixar as pessoas te dominar. Todos à tua volta estão fazendo a própria vontade da carne. Estão mentindo, estão enganando. Estão jogando lá aquele jogo lá do tigrinho. Fazendo um monte de coisa errada. E você não. Você tem domínio próprio. Não está deixando eles que estão do teu lado falar, pode.
Pode isso, pode aquilo outro. E você não faz. Você tem domínio próprio. Aleluia, glória a Deus. E não deixa, e não vai pela cabeça dos outros. Você mesmo se domina, domínio próprio. Aleluia, glória a Deus. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne. Será que nós temos sacrificado a nossa própria carne para viver pelo Espírito? Para viver pelo Espírito? Não é saber que somos pecadores, errantes, falhos. E nós já sabemos aqui o que devemos e não devemos fazer. Mas mesmo assim nós não fazem. Sabendo, é pecado sim. Sabendo que tudo isso aqui não pode, nós e nós faz. Ah, Senhor. Não, eu fiz sabendo, Senhor. E agora eu estou arrependida. Será que não está arrependido de verdade? Porque nós fez sabendo. Errar errando, falhando, pecando sem querer. Quando vê, já fez. É uma coisa. Fazer de caso pensado eu faço. Nem que seja no pensamento. Depois peço perdão. Não. Assim, Deus não perdoa. Eu mato e depois peço perdão. Eu falo o que eu quero, desabafo ali, depois peço perdão, já de caso pensado. Teu coração é ruim, sim. Aceita que dói menos. Se você faz de caso pensado, você é ruim. Ruim, sim. Porque muitos fazem, eu vou lá, eu mato, eu faço mal, eu roubo, eu destruo. Depois peço perdão para Deus ou peço perdão para um familiar. Não é assim. Não é assim. É totalmente contrário. Tem que repreender essa vontade ruim que tem no coração. Tem que repreender em nome de Jesus e crucificar a própria carne. É orar e pedir a Deus que tire esse pensamento negativo. É orar e pedir a Deus que tire a flecha maligna, se é seta, se é dados inflamáveis. Vai repreendendo em nome de Jesus em voz alta. Faça jejum, faça oração, faça campanha se for preciso. E repreende esses pensamentos negativos. Repreende seta, dados inflamados, flecha maligna. Tudo que Satanás plantou, armou, arquitetou para nos derrubar. É porque Satanás, ele arma para a pessoa vir fazer o mal e arma também para que nós façamos o mal. Mas nós não podemos cair na armadilha de Satanás. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, ele vai nos instruir, falar, não faça isso, não responde. Não caia na provocação. Porque provocação não é de Deus. Não caia na provocação. Porque senão você vai se estressar, você vai andar pela carne. Mas nós não. Caímos na provocação, respondemos como eles respondem. Andamos pela carne como eles andam. Mas o Senhor diz nessa noite, ande pelo Espírito. Seja manso, seja humilde, não seja provocador, nem seja provocadora. Quantos que em vez de estar lá levando a palavra do Senhor, está provocando o irmão, está provocando a irmã. Nós vai levar a palavra para falar do Senhor. É para falar o que está escrito na palavra do Senhor e não fazer provocações. Porque naquele dia o Senhor cobrará. Eu te chamei para orar e eu curar. Para falar uma palavra de ânimo e eu dar ânimo.
Para falar uma palavra de vigor, eu dou vigor. Para falar do meu espírito. Para falar de mim, que morri numa cruz para perdoar os pecados de quem realmente quer ser perdoado. Para quem realmente quer perdão. Para quem realmente quer o céu. Para quem realmente quer ir no profundo comigo. Exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. O Senhor nos chamou para nós pregar a palavra. Seja de cajado, seja de mansidão, seja de cura, seja de livramento. A palavra que o Senhor der. E não para ficar de provocação. Aleluia, glória a Deus. Mas para falar que o Senhor cura, que o Senhor Jesus morreu numa cruz por nós. E que a palavra dele fala de mansidão, e fala de humildes, para sermos humildes, e não provocadores. Amém? Glória a Deus. Então ande em vigilância com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e Pai. Aqui entregamos nessa noite, Senhor, esse último dia de campanha. Ah, Senhor, a queda do maligno já é decretada. A queda do maligno já está caindo por terra, o maligno, o opositor, o invejoso, esse espírito da carne. Em nome de Jesus, cai por terra toda vontade maligna agora. Cai por terra espírito maligno que provoca esta vida, esta alma, que traz tristeza, angústia, dor. Essa perseguição nesse homem, nessa mulher, nesses filhos, nesse casamento. Em nome de Jesus, toda insinuações malignas cai por terra agora. Saia desta vida, saia deste homem, saia desta mulher. Saia deste casamento, saia agora perseguição maligna, provocação maligna. O Senhor te repreenda em nome de Jesus. Nós não vamos cair mais na tua provocação, Satanás. Pombagira, nós não vai cair na tua provocação. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus, que quebra o arco, que corta a lança, que queima os carros no fogo. Sai, 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 perturbação maligna. Sai, 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 insinuações malignas. O Senhor te repreende para bem longe dessa casa. O Senhor te repreende para bem longe desta família. O Senhor te repreende para bem longe desse lar, desse quintal, desse quarto, desta sala, dessa cozinha, desta área, desta varanda, deste comércio. Sai agora, inveja, o Senhor te repreenda. A inveja não é do Senhor. Sai, 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 espírito maligno que causa cobiça. Em nome de Jesus, sai. O mal não prevalecer. Não vai prevalecer, nem insinuações malignas vai prevalecer. Tu não tem poder na nossa vida. Maligno, espírito das trevas e todo mal. Pega agora tua bagagem e saia dessa casa. Sai do meu lar. Sai dessa família. Sai desse casamento. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sai dessa igreja. Sai da vida deste irmão, desta irmã, deste pastor, dessa pastora. Em nome de Jesus, sai dessa congregação. Sai, sai, sai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém.